Olá, gente querida, muito bom dia, sejam bem-vindos. Hoje temos aqui uma reflexão encaminhada pela Mirna Hanna, que escreve lá da Califórnia, e ela está recordando uma história bíblica, fazendo suas aplicações, obviamente. Essa história está no livro de Marcos, capítulo 10, versos 46 a 52. É a história do cego Bartimeu. Jesus, nessa história, estava indo para Jerusalém, onde essa seria a sua última viagem. Então, ele sabia exatamente o que ia acontecer com ele, tanto a traição, com a morte, estava tudo esperando por ele lá mais à frente, né? E ele, inclusive, tinha acabado de falar sobre isso com os seus discípulos. Jesus estava focado nessa difícil missão, quando, de repente, no trajeto, ele escuta um grito. Alguém pedindo misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí, ele então disse que chamem essa pessoa. E daí estava ali, Bartimeu. Bartimeu tirou a sua capa e estava agora na frente de Jesus. Na verdade, ele tirou a capa antes de chegar até Jesus. Certamente ele foi, de alguma maneira, conduzido até Jesus, pois era cego. Quando Jesus perguntou o que ele queria, Bartimeu respondeu: eu quero ver, Senhor. E Jesus disse então: vá, porque a sua fé vai curar você. E imediatamente Bartimeu recebeu a sua visão, mas ele não foi embora. Ele continuou seguindo Jesus e louvando a Jesus, sabe? Não importa o que Jesus esteja fazendo, Ele sempre ouve os nossos clamores, aqueles nossos clamores, nossos pedidos por misericórdia, e Ele para nos responder. Ele clama, Ele diz para você, para mim, né? Venham a mim, vocês estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve, venham até mim. A nossa amiga Mirna diz que essa história tem um significado do cego Bartimeu, né? Tem um significado muito importante para ela. Porque, assim como Bartimeu, nós precisamos nos livrar de coisas que possam nos impedir de ir a Cristo Jesus. Pode ser a capa do pecado, lembra que Bartimeu deixou a capa? Então pode ser a capa do pecado que nos atrapalha para chegar até Jesus. Pode ser a capa da nossa própria justiça, essa impressão de proteção e conforto que ela nos traz. Mas lá na Bíblia, o autor de Hebreus, ali no capítulo 12, verso 1, diz assim: portanto também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo peso e de todo pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quando Bartimeu diz claramente para Jesus qual é a necessidade dele, Jesus então enaltece a fé dele e o cura. Eu não sei em relação a você, mas às vezes eu sinto, assim como a Mirna, que a minha fé não é suficiente. No entanto, a gente sabe, pelo texto de Romanos 12, verso 3, que Jesus dá a cada um de nós uma medida de fé. E Ele nos dá a quantidade de fé necessária para que nós alcancemos aquilo que é necessário, para que a cura aconteça. Ele somente pode dar aquilo que pode acontecer, né? E, na verdade, aquilo que a gente deseja que aconteça, só Ele que pode dar. Na verdade, esta é a frase adequada. E agora, que Ele nos devolve a visão espiritual a respeito de tudo aquilo que a gente precisa, a gente necessita olhar firmemente para o autor e consumador de nossa fé, certo? Que não teve dificuldade em nenhuma de trocar a sua alegria pela cruz, porque Ele se importou realmente com a nossa necessidade, com a nossa condição. Então, pensemos na grandiosidade desse amor que Deus nos dá, na nossa posição como pecadores, e jamais desanimemos, porque Deus está pronto a nos ouvir. A gente precisa deixar as capas que nos impedem de chegar a Ele. Ótimo dia, até amanhã.